Conforme foi dito por Edson, hoje a gente vai pensar nesse tema tão importante e necessário para todos nós, que é refletirmos sobre esta morte e esse desencarne. Podemos dizer que é um tema de todos nós, porque todos nós já nos perguntamos, todos nós já pensamos a respeito desta realidade que é comum para todos nós, porque isso é fato. O que nos une é exatamente a certeza de que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós retornaremos à pátria espiritual. Daí porque Allan Kardec, quando da edificação do Livro dos Espíritos, ele tem questionado aos espíritos coordenadores, na questão 149 do Livro dos Espíritos, o seguinte: em que se transforma o espírito no instante da morte? É importante que a gente pense a respeito disso. O que acontece de fato com a alma no instante da morte? E os espíritos vão dizer a Kardec o seguinte: deixa só eu pegar meu óculos, porque senão não enxergo a resposta. Volta a ser espírito, retornando ao mundo espiritual de onde saiu, para onde retornará. Então a resposta é exatamente essa. O que acontece com o espírito após o instante da morte, ou com a alma? Porque o que vai diferenciar o espírito de alma é o fato de que a alma é o espírito encarnado no corpo, nascer, morrer, renascer, para progredir ainda e sempre, tal é a lei. É o caminho cíclico que todos nós fazemos enquanto espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de atingirmos a perfeição. Essa perfeição vai se dar através desse processo reencarnatório que nós fazemos a cada período desse processo de transição, em que nós estamos ora na carne, no corpo físico, ora nós estamos fora dele. E quando nós conceituamos alma, é aquele espírito no corpo. E o espírito, propriamente dito, é o espírito fora do corpo. Então ele vai estar sempre nesse trânsito, nesse caminhar de ir e vir, para adquirir aquisições morais, para adquirir conhecimento através das experiências que ele vai vivenciar no corpo físico. Daí porque estar no corpo para o espírito é algo extremamente importante, porque existem experiências que vão lhe facultar crescimento, aperfeiçoamento, que ele não conseguiria, não atingiria, se não fosse vivendo a experiência no corpo físico. Mas assim como ele sabe que ele vai precisar um dia reencarnar, voltar ao corpo, ele também sabe, por intuição, que um dia ele vai deixar esse corpo, porque ele tem essa necessidade. Não dá para viver eternamente vivendo no corpo material. Daí porque a cada período do seu processo evolutivo, ora ele vai estar no corpo físico, ora ele vai estar fora desse corpo físico. Então Kardec, na questão 149, ele vai questionar aos espíritos: em que se torna a alma no instante da morte? Porque a questão em si não é morrer. Isso porque todos nós sabemos que isso acontecerá, é fato. Mas o que acontece depois da morte? Esse é o grande temor pelo fenômeno natural da vida, que é a morte. Que na verdade, a morte não existe. O Espiritismo conseguiu matar a morte ao dizer que a vida continuava,
que existe um prolongamento para além da experiência no corpo físico. Mas o que vai acontecer com esse espírito que ora acaba de deixar o corpo, isso ninguém sabe. Porque vai depender das conquistas morais, vai depender dos resultados adquiridos na experiência última que ele teve, que na verdade, vai dizer o espírito Joana de Ângeles, o homem é o resultado das suas multifárias experiências. O que nós somos hoje, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista moral, é uma consequência dessas experiências que nós estamos tendo desde a nossa criação. No momento em que nós nos individualizamos, nos tornamos espíritos. Porque, na verdade, Deus cria a mônada, o princípio inteligente do universo, onde esse princípio vai passar por vários estágios de experiência e de vivência na matéria. Inicialmente no reino mineral. Depois de muito tempo ele passa pelo reino vegetal. E ele vai se tornar mais complexo, mais desenvolvido no reino animal. Então ele passa, antes de tornar-se hominal, por 3 reinos que vão lhe facultar a condição e a possibilidade desse aprendizado que nós não conseguimos ainda aquilatar pelas nossas imperfeições morais, pela nossa limitação do ponto de vista evolutivo. É tudo que nós sabemos por enquanto. As informações advindas do mundo espiritual para o mundo material nesse quesito nos diz tão somente isso, que Deus cria o princípio inteligente do universo. E ele vai estagiar por vários tempos, por vários séculos, nesses reinos subsequentes ao hominal, até que ele se encontra em uma condição favorável para então tornar-se espírito, ou ser inteligente da criação. É nesse instante que esse princípio inteligente do universo se torna espírito. Porque ele vai se maturando, vai se desenvolvendo. E cada vez que ele sai de um corpo para o outro, dá-se a ideia de que isso é uma morte. Porque morte, no sentido de destruição, é um ponto de vista pessoal. É um ponto de vista do nosso estágio de evolução. Porque para os espíritos superiores, a morte, conforme dissemos, não existe. É um processo de transformação, de renovação, que todos nós passamos e que todos nós fazemos um dia, porque é da vontade de Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para tanto, ele vai precisar aprender, ele vai precisar se desenvolver, ora na matéria, ora fora da matéria. E na medida em que ele vai aquilatando o seu conhecimento, as suas experiências, ele vai se aproximando dessa identificação divina, ele vai percebendo a grandiosidade da vida e ele passa a agir mais de conformidade com a vontade do meu Pai que está nos céus, conforme disse Jesus. Então esse medo da morte deixa de existir no momento em que ele tem consciência da sua realidade espiritual. Porque um dos objetivos da reencarnação é justamente a conquista dessa identificação como espírito imortal. Porque todos que fomos criados por Deus, nessa condição da simplicidade e da ignorância, torna-se imortal.
há destruição. Nós fomos criados, mas nós não seremos destruídos. Porque existe um objetivo, existe uma finalidade pela qual todos fomos criados. É esse atingimento da perfeição. E quanto mais perfeito eu me torno, mais eu colaboro no processo universal da criação. Eu passo a ser um agente multiplicador e transformador daquele ambiente, daquele local no qual eu estou inserido momentaneamente. Daí porque disse Jesus também que na casa do Pai existia muitas moradas, que são esses mundos, tanto físicos quanto espirituais, em que o espírito, nesta caminhada para atingir a perfeição, ele vai vivenciando as suas experiências nessas moradas, nesse mundo. E quanto mais ele evolui, mais ele eleva-se de categoria desses mundos. Daí porque se fala muito hoje, e agora vai acontecer a partir de sexta-feira, o congresso, o encontro estadual, em que está se falando desse momento, da necessidade de educar-se nesse momento de transição. Porque a Terra está passando por um processo de transição, em que ela sai dessa condição primitiva, de dor e de sofrimento, de provas e de expiações, para um mundo de regeneração, em que as experiências para os espíritos que estarão ligados mais diretamente à Terra não serão mais semelhantes às atuais, em que a dor, o sofrimento, as dificuldades, as doenças e tudo quanto nos tomam, em particular a busca pelas coisas materiais, que hoje são muito mais fortes, muito mais presentes do que a busca pela nossa identidade espiritual, nesse mundo de regeneração será diferente, porque a nossa percepção, a nossa visão, a nossa busca pelas conquistas não serão mais materiais, e sim espirituais. Então a minha relação com a minha identidade espiritual muda. Porque como pode o materialista, como pode aquela pessoa apegada à matéria, aos seus bens materiais, acreditar na possibilidade de que existe uma vida após a morte, considerando que ele passou uma existência inteira, e certamente as anteriores, porque a doutrina espírita vai nos dizer que o fato de ter morrido não significa dizer que ele deixou de ser o que ele era antes. E quando ele retorna tal qual como antes, a não ser que ele tenha se empenhado e se dedicado a mudar as suas concepções, os seus conceitos e os seus valores. Então, se eu sou uma pessoa altamente apegada a essas coisas materiais, é porque eu já vivenciei essa experiência e que nessa eu estou apenas dando continuidade, à semelhança daquelas pessoas que nós vimos e conhecemos, muitas vezes, que são dedicadas a esse seu processo espiritual, que são pessoas desprendidas, pessoas dedicadas à prática do bem, da caridade, são pessoas que lidam naturalmente com o fenômeno da morte, que têm a consciência desses estágios da própria experiência da vida. Não adquiriram tão somente nessa encarnação. São almas, são espíritos que já vêm elaborando, já vêm se permitindo aprender a se desenvolver dentro dessa perspectiva espiritual, educando-se nas experiências materiais quanto à necessidade do desapegar-se. É como disse Jesus, aquele jovem rico, quando desejou entrar no reino dos céus.
e questionou a Jesus, o que seria necessário para adquirir a posse da vida eterna. E Jesus diz para ele que ele vivesse os mandamentos, aqueles exarados por Moisés à época. E ele então vai dizer, quase que um tanto decepcionado, que ele já vivia aquilo há muito tempo, acreditando que aquilo só bastasse para essa entrada no reino de Deus. Jesus então se felicita, se alegra, por reconhecer que era uma alma que já trazia consigo uma experiência, uma vivência, um aprendizado nesse quesito da espiritualidade. Porque Moisés vem trazer os primeiros códigos morais e espirituais para a humanidade na Terra. Quando propõe amar a Deus sobre todas as coisas, a não matar, a não roubar, e tudo mais que está lá no Decálogo. Mas então Jesus vai e lhe propõe um passo a mais. Como a própria doutrina hoje tem nos proposto, dar um passo a mais nessa senda da evolução na Terra. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e depois me siga. Porque a proposta de Jesus era levar aquele jovem rico a um conhecimento de espiritualidade que até então ele não conhecia. Entrar na posse da riqueza do reino de Deus, que não estava consubstanciado, que não tinha nenhuma relação direta com as coisas da terra. O meu reino não é desse mundo, disse Jesus muitas vezes àquelas pessoas. E que os próprios discípulos não entenderam, não compreenderam, não tiveram conhecimento suficiente, ideia do que era realmente esse reino. Porque acreditava-se que era um reino geográfico, material. E esse reino que Jesus veio trazer, diferentemente também do seu antecessor Moisés, era um reino dos sentimentos. Era um reino que se construía dentro de cada um de nós, ao nos propor que nós deveríamos acender a nossa própria luz. Vós sois deuses, brilhai a vossa luz. E para tanto, seria necessário fazer esse caminho de idas e de vindas. Mas ainda dentro dessas ideias iniciais, Kardec, em resposta ainda à pergunta 149, ele faz a seguinte colocação: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ou seja, 50 anos, 60 anos, 100 anos, do ponto de vista da eternidade, é momentâneo, é um piscar de olhos. Mas é um tempo suficiente para nós adquirirmos créditos valiosos para o nosso futuro espiritual, para conquistarmos essas riquezas, essas posses que o ladrão não rouba e que a ferrugem não consome, e que vão me servir para esta nova experiência no mundo espiritual. Por isso que nem sempre morrer significa desencarnar, conforme propõe a própria Joana de Ângeles, e em particular, como veremos logo mais, Filomena de Miranda. Porque nesse livro, de onde foi extraído o tema, Reencontro com a Vida, ele vai dedicar uma mensagem justamente falando sobre essas duas realidades que todos nós vivemos: a morte e o desencarne. Porque muitas vezes acreditamos, e aí está afinados, agora é dia 2, depois de amanhã, em que nós vamos fazer esse culto, onde nós vamos fazer essa homenagem aos mortos,
aos entes queridos que nos antecederam, à pátria espiritual, nesse retorno à vida espiritual, em que aqui estávamos por um período, por mais longevo, mais momentâneo, vai nos dizer que o fato de ter morrido, a cessação dos batimentos, dos movimentos, da vida no corpo físico, na matéria, não significa dizer necessariamente que esse espírito conseguiu desencarnar. Conseguiu estar livre da própria indumentária, dos laços que o prendiam ao corpo físico. Tal realidade é que muitos precisam do tratamento mediúnico, do aconselhamento, de toda uma ajuda espiritual para poder, sim, desenlaçar desse corpo físico que ainda o prende pelo psiquismo e pelas vibrações que ainda o retém ao corpo, sofrendo, sentindo o próprio processo de putrefação do corpo físico e vendo todo aquele processo do desenlace perturbando-se, tal qual acontece muitas vezes, para quem já passou pela experiência, da sensação do afogamento. É algo mais ou menos parecido, porque é uma sensação de querer voltar à superfície e não conseguir, ou ainda, para quem já viveu a experiência, de querer retornar ao corpo físico durante o sono e não consegue, porque está metade no corpo, metade fora do corpo, e não sabe como se apossar totalmente desse corpo. Então, nesse estado de perturbação, o espírito sofre, o espírito se inquieta, e isso dificulta para si e para aqueles que lá estão o acompanhando, o ajudando nesse processo de desenlace, considerando que muitos espíritos no mundo espiritual são preparados para essa tarefa do desenlace das almas que estão retornando à pátria espiritual por falta de consciência. Daí a necessidade que todos devemos ter de que, enquanto estamos de passagem, nos educarmos para esse momento de transição. E esse momento de transição necessariamente não quer dizer apenas a transição que a Terra está passando, conforme dissemos um pouquinho antes. Saindo da condição de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Mas de transição no quesito também da minha estadia no planeta, na Terra, no corpo. Porque se eu não me educo para morrer, e aí está o grande problema do medo da morte, porque nós não somos educados para morrer, a gente é educado para viver no corpo. Quanto mais tempo, melhor. Daí porque as ciências, a tecnologia já nos concebe a possibilidade de passarmos 80, 90, 100 anos, 110 espíritos já no corpo que já chegaram, pois estão próximos dos 115 anos. Hoje já não é mais algo raro, porque a própria ciência evoluiu e que vem dando qualidade de vida e condições desse espírito se manter por mais tempo possível no corpo físico. Beleza. São esses espíritos, digamos, tem muito fluido vital. Quanto mais fluido vital, mais a possibilidade de durar no corpo físico, de manter-se no corpo. Mas para quê todo esse tempo? Fazendo o quê? Conquistando o quê? Levando de volta o quê? Porque essa deveria ser uma das nossas preocupações diárias. O que é que eu estou levando na minha mochila
na minha bagagem para o outro lado da vida, quando desta realidade transitória na qual eu me encontro, e que o momento do desenlace, de qualquer forma, por qualquer motivo ou situação, acontecer. Porque a gente tem medo da morte, se vai ser por bala, se vai ser por susto, se vai ser por acidente, se vai ser por queda de avião, se vai ser dormindo, ou se vai ser naturalmente depois dos 100 anos. Para Deus, isso pouco importa. O que importa é a forma como você está chegando do outro lado da vida. Se estado de perturbação, de aflição, de desespero, de revolta, de briga, ou se em estado de paz, de consciência, de lucidez, enriquecido dos valores morais, conforme Alberto trazia aqui no que se refere aos ensinos de Jesus. Essa parte moral que a doutrina espírita trouxe para si dos ensinos de Jesus. Por que eu estou botando na minha bagagem, na minha mala? Porque nós somos estrangeiros de um país distante. O nosso país não é esse. Aqui é uma escola, é uma morada transitória. E eu sei que mais dias, menos dias, eu retornarei. Ponto. Levando o que para lá? Para o país de origem. De onde eu saí? Resposta. Para onde retornarei? Levando o quê? Que vai me dar condições de viver em paz e harmonia comigo mesmo, desse outro lado da vida, da minha casa. Porque, como diz as pessoas, ou pelo menos alguns, viajar é bom, tem coisa melhor do que viajar. E se viajar for nas férias, melhor ainda. Mas todo aquele que viaja sempre tem aquele sentimento do desejo de retornar de volta à sua casa, não é assim? Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda, porque chega uma hora que cansa, perde a graça, a gente já não se deslumbra tanto. Tanto é que pessoas que viajam, até por uma questão de trabalho muito, vivem viajando, já não tem mais encantamento nenhum de viajar. Vai por obrigação. Porque se repete tanto que perdeu a graça de dizer, eu vou viajar para conhecer um lugar diferente. Então, queira ou não, eu vou voltar para casa. Porque esse desejo, ele é instintivo. Ele é intrínseco para todos nós. Beleza. Levando o quê? Ou trazendo o quê? Que vai me trazer essa consciência e essa tranquilidade. E aí vem então, só para a gente encerrar essa primeira parte, Kardec com uma outra pergunta que eu marquei, que vai nos servir também de base para a compreensão desse tema tão significativo em nossas vidas, que é na pergunta 154, quando Kardec questiona o seguinte: a separação do corpo ou da alma e do corpo é dolorosa? Porque esse também é o medo da morte. Será que a morte leva a dor, gera sofrimento? Os espíritos dizem que não. A separação da alma e do corpo, no momento da morte, não é dolorosa. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Ou seja, no corpo nós somos prisioneiros. É a sensação que tem o espírito no corpo físico. É como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
O corpo compara-se para o espírito à semelhança da armadura, do escafandro, que é para o mergulhador. É algo que o limita, que o aprisiona. É como se nós perguntássemos a um preso: o que é melhor para ele, estar dentro de uma cela ou sair da cela? Todos dirão, inegavelmente, em alto bom som: melhor é sair da cela. Porque sair da cela é estar livre, é tomar posse da sua própria consciência e liberdade. E o espírito no corpo, a alma, ele está prisioneiro desse corpo. Então ele sabe que mais cedo ou mais tarde, esse exílio, essa separação do seu mundo de origem, terminará. E isso lhe traz uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade. Em particular, quando durante esse exílio, durante esta prisão, ele fez a lição. Ele aprendeu. E aí eu não me preocupo se vai ser de morte, morrida, ou se vai ser de atropelamento. Se vai ser de uma queda do avião, se vai ser de afogamento. Porque o próprio espírito, na sua consciência, ele sai. Tal qual o passarinho, quando vê a porta da gaiola aberta. Ele a empurra e torna-se livre. E voa livremente. Percebe? Mas é preciso que haja merecimento. Porque os livros complementares da doutrina espírita, eles, na sua maioria, nos trazem relatos, histórias, romances dos espíritos que passaram muito tempo em regiões de dor, de sofrimento, em zonas abismais do mundo espiritual, em estado de sofrimento. Os médios, se aqui tiver algum, que trabalham nas reuniões mediúnicas, ouvem muito isso. Os desesperos, as angústias, as revoltas desses espíritos fora do corpo, que não aceitaram, não compreendem, não entendem o fenômeno da morte. Ainda estão aprisionados ao corpo, à matéria, porque não conseguiram se deslindar, não conseguiram se desprender do invólucro material. E olhe que a doutrina espírita, acredito eu que seja, dentre todas as que nós conhecemos, aquela que melhor explica, que melhor detalha o fenômeno da morte. Em que pese que a maioria de que acreditamos na vida após a morte, porque um dos princípios básicos da doutrina é a imortalidade da alma. Mas observem que, embora acreditando nesse fato, nessa realidade, quão poucos de nós falamos sobre o tema. Pensamos sobre o tema, porque vai pensar que está o quê? Maldizendo, que está desejando morrer. Mas Joana de Ângeles propõe, porque é um autor espiritual, que em todos os livros da sua série psicológica, e eu trouxe um para referendar a minha fala, ela vai dizer que deveríamos dedicar todos os dias, anotem, todos os dias, pelo menos 5 minutos, para pensarmos na possibilidade de hoje não estarmos mais no corpo. Quem aqui faz isso? Isso é educação para a morte. É perceber-se fora dele. É imaginar o como eu estaria se ao sair daqui hoje, após essa doutrinária sobre o tema, o fato acontecesse. E eu me visse fora do corpo. Em que estado eu me encontraria? A exceção honrosa é de Edson.
Mas nem eu faço isso, viu? Para ser sincero. Não quero conta com ela. Eu faço, mas não todos os dias. Né? Beleza. Então a gente vê o nível de consciência daqui do pessoal de Santa Amaro. Lá de Salvador, é porque a vida lá é mais agitada, esse corre-corre, sair de lá para vir para cá, não dá tempo para a gente ficar pensando nessas coisas. Isso é para quem tem tempo livre, o pessoal do interior que tem mais tempo para pensar nessas coisas. A gente lá é o corre-corre, então não pode morrer. Tem que dar esse desconto. Não pode morrer. E não pode morrer, porque se morrer aí que vai ser terrível, né? Porque não se preparou, e é fato. Não se preparou e quando se vê, está do outro lado da vida e agora vou fazer o quê? E eu que deixei lá as minhas milhas, eu deixei lá os meus bens, eu deixei lá a minha casa. Eu me recordo, porque hoje eu estou afastado em função de um curso que eu estou fazendo de formação, que é no mesmo dia da mediúnica, que é dia de terça-feira lá em Salvador. E eu me recordo que um dos últimos atendimentos que eu fiz lá na reunião mediúnica foi exatamente de um espírito que estava altamente revoltado, que não queria sair da casa dele, porque ele morreu, não conseguiu vivenciar os prazeres da casa que ele construiu, e ele deixou para os outros, que ele nem gostava, que ele tinha revolta, provavelmente, ele não quer dizer, mas muito possivelmente uma das pessoas era a sogra dele. Muito provavelmente. Em que ele estava doido, chateado, disse que não ia sair, que ia perturbar. Por quê? Porque ele não tinha conseguido se desprender daqueles bens materiais, da posse do ouro, e chegam do outro lado surpreendidos com o fenômeno da morte, porque não nos educamos a pararmos de quando em quando, e se eu não estiver mais aqui? E se eu dormir? Olha que coisa interessante. E se eu dormir e quando acordar me der conta de que eu não estou mais no corpo? Porque muitos dizem assim, eu quero morrer dormindo. Está preparado para isso? Lembrar que tem uma filha de 2, 3 anos, um menino ou uma menina, que tem lá um emprego, que tem um salário para receber agora é dia 2, dia 3, dia 3, né? Dia 3. Vem aí. Vou deixar meu dinheiro para quem? Descobrir, pois é, descobrir que não vou receber aquele dinheiro. E aí, meu salário? Eu estou do outro lado da vida, olhando para um lado, não vejo ninguém, tudo escuro. Faço o que da vida? Percebem? E isso faz com que a gente repense condutas, valores, para que nos preparemos para esse grande encontro com a nossa realidade espiritual. Porque a morte em si, ela não causa dor. A dor, o sofrimento, é uma consequência do nosso estado mental e emocional. Porque quanto mais apegado eu estiver dessas coisas, mais o fenômeno da morte será doloroso. Será difícil o desprendimento do corpo físico. Ainda que os espíritos amigos e benfeitores estejam próximos, ajudando no desenlace. Conforme traz Filomena de Miranda, não apenas nesse livro, mas também na sua série romanceada pelo médium Divaldo Franco. Então é preciso que a gente se atente, se conscientize, se trabalhe, percebendo-se que eu não sou corpo. E esse é o primeiro exercício que devemos fazer para a morte. Eu não sou o corpo. Eu estou no corpo. Eu não sou Robson. Eu estou Robson, porque é uma personalidade, como muitas que eu já tive, como outras tantas que eu terei. Eu sou espírito de um corpo físico, momentaneamente em um aprendizado nessa encarnação. Mas eu sei que assim como ela teve início, ela terá igualmente o fim.
e me preparar para esse fim não é estar fugindo da experiência da morte. Não é estar deixando de falar sobre isso. Não é estar temendo a morte, mas é estar encarando-a com equilíbrio e com maturidade psicológica. É o que vai chamar Joana de Ângeles, antes de vermos Filomena de Miranda, nesse livro que eu trouxe também, que chama-se Momento de Consciência. É um livro pequeno, mas muito interessante, onde ela aborda vários temas dentro dessa perspectiva da consciência. E dentre os ensinos que ela traz no tema, que é o tema de número 9, Morte e Consciência, no final ela diz algo que me chamou a atenção. Aliás, toda a mensagem em si, ela é interessantíssima. Ela merece a leitura e uma reflexão. Só para vocês verem aqui nesse ponto, ela diz assim: a consciência da morte libera a realidade do ser em profundidade, que compreende as naturais alterações dos fenômenos biológicos, que são instrumentos para o seu progresso espiritual. Estar no corpo significa o progresso espiritual do espírito. Mas o ponto que me chama mais a atenção é no final da mensagem, quando ela diz assim: permitam-me, se já podes conscientizar-se da proximidade do fenômeno da morte, porque todos os dias quando dormimos, nós morremos um pouco. Todas as vezes que eu deito para dormir, na verdade quem dorme é o corpo, eu, espírito, estou exercitando inconscientemente o fenômeno da morte. Com a diferença de que eu estou ainda preso ao corpo. E chega uma hora que eu volto a ele. Mas dia virá que eu sairei e não retornarei. Isso é fato. Então, saber disso é preparar-se para tal, sem querer desejar que isso aconteça ou me precipitar a ela, para que não ocorra no chamado suicídio. E isso terá um peso muito significativo para o espírito que assim o faz, e será chamado pela própria lei a se harmonizar-se com ela. Mas aí ela diz: conscientizar-se-te da proximidade do fenômeno da morte, que é transformação em tua experiência ou existência. Estás em condição de crescer e planar acima das vicissitudes. Vive então no périplo orgânico conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto, ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como borboleta ditosa, que após a histogênese voa livre nos rios suaves do infinito. É apenas um pequeno trecho dessa mensagem Morte e Consciência do Espírito Joana de Ângeles. E em todos os outros que ela até então, até aqui, psicografou por Nivaldo Franco, ela dedica uma página para falar sobre o tema. E que muitas vezes nós não valorizamos, nós não refletimos sobre essa mensagem. Mas o ponto crucial da mensagem de hoje está nesse livro, que chama-se, conforme já dito, Reencontro com a Vida, em que o espírito Filomeno de Miranda, ele vai nos dedicar esse tema, morrer e desencarnar. Qual a diferença de um para o outro? E é interessante que a gente veja essas diferenças. Lembrando, e eu estava me dando conta,
que essa mensagem eu li há precisamente 11 anos. Em 2007, estávamos lá nesta reunião mediúnica a qual falei, fazendo um estudo desse livro, Reencontro com a Vida. E dentre as coisas que ele traz, eu pontuei algumas, marquei, para que a gente possa estar pensando e refletindo juntos, ok? Ele começa dizendo assim: a cessação dos fenômenos orgânicos ante a desagregação da máquina biológica, de forma alguma, representa o término da existência do ser. Ou seja, ele está afirmando que o fenômeno da morte não significa a interrupção da vida. O ser continua tal como antes. Dar-se-lhe a morte sem que lhe suceda a desencarnação. E são muitos os espíritos que desencarnaram ou que morreram, mas que não desencarnaram. E que muitos deles, por não terem tido essa consciência enquanto estavam no corpo, hoje estão lá perturbados, aflitos, desesperados, nesses muitos cemitérios que nós haveremos de visitar em homenagem a eles. Na verdade, nós estamos homenageando o corpo, porque nós espíritas não cultuamos, não propagamos a ideia, embora respeitando quem o faça, de ir até o cemitério, fazer essas honrarias e essas celebrações para os seus entes queridos. Porque, na verdade, nós estamos fazendo um culto ao corpo e não ao espírito. Eu não preciso ir lá no cemitério, na cova, onde ele foi enterrado o corpo, para estar o homenageando. Mas de onde eu estiver, eu não preciso de um dia no ano para assim o fazer, porque o meu pensamento e as minhas vibrações chegam a eles onde quer que eles se encontrem, e a qualquer dia, e a qualquer hora. Então, o meu processo de educação é saber que eles não estão ali. Muito pelo contrário, porque estar ali significa não ter consciência do processo do desenlace. É estar apegado ao corpo. Mas no momento em que eu tenho consciência de que aquele que eu amei durante uma trajetória de 50 anos, porque não é fácil, nós entendemos isso. Você conviver com uma pessoa durante 50 anos é bodas de alguma coisa que eu não sei qual é. Não é isso? Do casamento, por exemplo. De ouro, então. Uma boda de ouro de 50 anos de convivência. No dia seguinte, cadê a criatura? Sumiu, desapareceu. Faço o quê? Digo o quê? Fico como? Não dá para aceitar da noite para o dia. Porque existe um tempo para a própria consciência processar o fenômeno. Tanto dos que ficam, tanto dos que vão. Mas se eu me educo, eu entendo que hoje ele está, mas que amanhã ele pode não estar. E quando ele não estiver, eu vou estar também, tanto quanto eu estou, pelo fato dele estar fisicamente comigo. Não alimento o desejo para que ele vá. Quanto mais estiver comigo, melhor. Porque a convivência é saudável, é salutar, traz aprendizado, legal. Mas eu tenho a consciência de que nós nos reencontraremos. É o reencontro com a vida. De que estaremos juntos em níveis diferentes, mas ligados ainda pelo sentimento do amor, do respeito, da amizade, pelos laços invisíveis do amor que nós construímos ao longo daqueles 50 anos.
Porque se não houver o amor, ainda que tenham passado 50 anos juntos, e o nível de cobrança, de revolta, apenas pelos interesses materiais, não se reencontrarão do outro lado da vida. Estavam mortos, e é o que mais acontece nas relações conjugais. Estavam mortos, embora juntos e supostamente vivos. Porque a relação não era alimentada pelo amor, pelo respeito, pela dignidade entre o casal. Ou entre aqueles que ali estavam na convivência familiar. E certamente não se reencontrarão. Mas se houver o amor, vai dizer Paulo, de nada mais me basta. E é esse amor, esse sentimento que vai fazer com que eu me reencontre tempos depois, dias depois, com aquele que retornou antes de mim. Isso porque ele já continua comigo. Ele está ali do meu lado. E pelo pensamento nós conversamos. Pelas imagens das experiências felizes que nós vivemos juntos, nós nos retroalimentamos. E sabemos que quando chegar a minha vez, nós nos reencontraremos de novo no mundo espiritual. Para que? Dar continuidade àquilo que nós construímos no presente encarnatório. Me permitam só mais 5 minutos para a gente fechar. Então ele vai dizer, dentre as muitas coisas, não vai dar para ler tudo, nem é a ideia, mas ele vai dizer que, consoante a existência de cada indivíduo, a sua desencarnação será sempre resultado dos conteúdos anteriores vivenciados. Mediante aquilo que eu vivi na encarnação, enquanto espírito, a minha desencarnação será um prolongamento dessa minha realidade. O momento da morte sempre se reverte de grave significação para a alma, que é tomada de aturdimento e de aflição. Mas um ponto, dentre os muitos que eu marquei, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é esse aqui que me chamou a atenção. Não há, porém, duas mortes iguais, da mesma forma como não existem duas vidas que sejam idênticas. Porque cada um vai elaborar o processo da morte consoante ou mediante aquilo que viveu no corpo físico. Estavam todos no mesmo avião, não é assim? Foi ontem ou anteontem trouxe essa informação que na Indonésia caiu um avião com mais de 300 pessoas, passageiros. Todas morreram em função da queda do avião. Mas nem todas desencarnarão da mesma forma. O processo da morte é um, mas a forma como cada um vai lidar com ela é diferente, particular e individual. Por quê? Porque são espíritos diferentes, de aprendizagens diferentes, com merecimentos diferentes. Uns nem sentirão a queda, dormirão automaticamente quando se perceberão fora do corpo. Outros sentirão a própria queda do avião. Outros ficarão presos aos despojos do avião. E cada um vai viver a sua própria realidade mediante a maneira como viveram na Terra. Por isso ele vai dizer mais adiante. Com essa eu encerro essa parte. Ele vai dizer assim: a desencarnação ocorre somente quando o ser, livre das sensações materiais, permite-se a lucidez e o reencontro consigo mesmo, podendo experimentar as alegrias e as bênçãos da libertação.
de acordo com as faixas mentais em que cada qual se situa, desperta em campo vibratório equivalente, ensejando-se a paz anelada ou prolongando as aflições pelos prazeres que não mais podem ser fruídos. Olha que coisa interessante. A desencarnação só acontece quando a gente se vê livres das nossas sensações materiais. Isso não se dá apenas pelo fato de que eu morri fisicamente. Porque aconteceu a parada cardíaca. Porque aconteceu a morte física. Mas se eu não me educo para tal, certamente não conseguirei entender o fenômeno da morte. E acreditem, espíritos há que já se encontram há mais de 50 anos no mundo espiritual e que ainda não se perceberam fora do corpo. Que ainda não conseguiram se perceber espírito, se identificar com a sua própria realidade espiritual, vivendo tal qual se vivo no corpo estivesse. Para concluir, me permitam, de fato, vou encerrar com essa mensagem, e eu não gostaria de sair sem ler essa mensagem, em que o Espírito, Irmão José, nesse livro, Orai e Vigiai, ele nos traz na sua última mensagem, ecoará para sempre. E eu quero trazer essa mensagem final como sendo para nós o exercício educativo que já podemos fazer a partir de hoje, para que quando desse fenômeno ocorrer conosco, tenhamos a consciência da nossa realidade espiritual, já nos preparando para ele. E aí ele começa dizendo assim: terás uma vida brilhante, mas passarás. Passarás como aqueles que viveram na obscuridade. Como tantos outros, serás esquecido pelo que fostes, e o teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que os imortalizasse no mundo. E 90% dos espíritos encarnados saem do corpo desta forma. Sim, porquanto após a morte do corpo, os homens continuam a viver na terra somente através daquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. O que fizeres de bom ecoará para sempre. Mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. E onde estiveres, experimentarás indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. As tuas boas obras, diz o Espírito Irmão José, hão de sobreviver contigo nas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão eternamente afora o sinal de tua passagem pela terra. Então, o melhor exercício para nos educarmos ao fenômeno da morte é através da prática do bem. Porque somente o bem haverá de ecoar para sempre em nossas vidas. E é esse bem, essa produção dos bons frutos que determinarão para onde iremos depois da morte. Porque a semelhante de uma estalagem, diz o Evangelho segundo o Espiritismo,
na mensagem a verdadeira propriedade. Se tens dinheiro, poderás estar numa boa estalagem. Se tem pouco, lhe dará uma estalagem semelhante ao que podes pagar. Mas se nada tens, vais dormir na rua. Portanto, para que a gente não fique perdidos, soltos, quando chegarmos do outro lado da vida, procuremos pela prática do bem amealhar os créditos valiosos para esse futuro espiritual, retornando à nossa pátria de origem na consciência do dever cumprido enquanto aqui estávamos de passagem. E o fenômeno da morte será mais um como tantos outros dos quais nós já vivenciamos. Porque dizem os Espíritos, finalizando, que enquanto que nascer para nós é uma alegria, para eles é uma tristeza. Porque é uma alma que retorna à prisão. E enquanto para nós a morte é um momento de sofrimento e de dor para os que ficam, para aqueles que lá estão é um momento de alegria e de felicidade. Porque é uma alma que retorna à pátria espiritual, liberta, na maioria das vezes, das suas implicações morais e espirituais com a própria lei. Portanto, nos eduquemos para bem morrer através da prática do bem. Muita paz. Muito obrigado.